Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de inglês da IPU. Vamos dar início, então, a essa segunda aula, que é uma aula gravada, conforme foi dito no sábado passado. Nós teremos as nossas aulas gravadas e a cada primeiro sábado do mês nós nos encontramos numa aula síncrona, ok? Então, esta aula, como nós havíamos combinado, está sendo gravada e será disponibilizada, a exemplo das demais, no site não, né? Na página do YouTube, e também eu coloco lá no grupo, né, de vocês, mando por e-mail, enfim. Vamos continuar então o nosso curso, e a aula de hoje tem como objetivo trabalhar uma revisão da segunda unidade do livro. A propósito, eu separei as aulas que foram dadas sobre essas unidades anteriormente. Eu estou aqui salvando num link de compartilhamento. Eu vou mandar hoje para vocês no grupo, para quem quiser. Se eu não me engano, eu vou dar uma conferidinha, mas tem todas as aulas das unidades 1 e 2. Aí eu fico devendo da 13 e 4, que eu tentei baixar, mas está dando um erro aqui, talvez pelo excesso de arquivos numa mesma pasta, né? Mas as unidades 1 e 2, com certeza, estão disponíveis nesse link aí. Quem quiser pode também baixar, mas tem que baixar logo, porque eu preciso limpar a nuvem onde ele está hospedado, né? Porque ocupa um espaço. Então, quem quiser, eu deixo lá uns 10, 15 dias a tempo de quem quiser baixar. Mas vamos lá. Unit 2, Work and Family Life. Se você for ao nosso livro, começa aqui na página 19, né? Essa unidade 2, da page 19. Vejam, tá aqui, né? E segue até a página 29. Então, se você vai lá, ó, ops, aqui, ó, 28, perdão, até a página 28. Então, da 19 a 28, nós temos o conteúdo da segunda unidade do livro, que é o objeto da nossa revisão hoje. Bom, a exemplo do que aconteceu na semana passada, elaborei aqui um guia para nós seguirmos, né? Qual que é o tema desta unidade? Bom, ela começa recobrando uma pergunta da unidade anterior. Where are you from? Where are they from? De onde eles estão? Porque ela começa apresentando aqui na primeira página, ó, a woman and a little boy, her son, probably, filho dela, né? E a pergunta é de onde eles estão. As opções dadas são South África, África do Sul, Índia, Vietnã. E aí a pessoa é convidada a dizer de onde ela acha que é ou que são essas pessoas que aqui estão, baseadas na foto, né? Então, ó, quando nós vamos expressar uma opinião, você vai dizer o que você acha, né? A estrutura que nós podemos usar no começo é I think. I think. Eu penso, eu acho. Ou até mesmo I guess. Também com a mesma tradução. Vejam que aqui eu coloco, né, a tradução, né? In my opinion, em minha opinião, ou até mesmo I think they are, né? Então, lá, I think they are from Vietnam. Julgando pela foto, né? E pelas opções dadas, South Africa, Índia, Vietnã, I guess or I think they are from. From é a preposição que indica procedência, né? Vietnã, ok? Bom, aí começa propriamente a unidade, né? Faz uma revisãozinha do conteúdo do verbo to be, mas o tema principal dessa unidade é o simple present tense, tempo presente simples, que equivale na língua portuguesa ao presente do modo indicativo, né? E nós passamos a ver nessa unidade, ou a partir dela, que na língua inglesa não existem conjugações de verbos. Então, por exemplo, o mesmo verbo, ele mantém a estrutura, né? Essa estrutura não muda para todas as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, sendo que
Na forma afirmativa, só existe uma mudançazinha, que é o acréscimo da letra S para a maioria dos verbos, né? Olha aqui a observação colocada, ó. Somente as terceiras pessoas do singular, he, she ou it, mudam a forma, ou seja, ganham uma letra S no final da palavra. Se o verbo já terminar em S, SH, CH, X, C, ou até mesmo na letra O, aí nós acrescentamos as letras ES. Então, basicamente, não acontece como acontece em português. Você vai mudando a cada pessoa, você vai mudando a terminação. Na língua inglesa, nós fazemos prevalecer a mesma terminação, né? A mesma terminação, e somente para ele ou ela, he, she, ou para o pronome it, que designa coisas, objetos, etc., nós acrescentamos uma letra S. Veja um exemplo aqui, ó, espelhado do verbo morar, que é o verbo to live, live, não é? Na língua portuguesa, eu falo eu moro, tu moras, ele mora, nós moramos, vós morais, eles moram. A cada pessoa na língua portuguesa, eu tenho uma terminação distinta, né? Se sou eu falo eu moro. Se é ela mora. Vós morais, né? Eles moram. E assim acontece com todos os verbos do português. E nas línguas neolatinas de um modo geral, né? Francês, italiano, espanhol. Mas o inglês não é uma língua cujas regras são as regras do latim, uma língua chamada neolatina. O inglês é uma língua anglo-saxã. O que isso significa? Significa que as suas regras gramaticais obedecem a uma outra lógica, obedecem a um outro procedimento. E que procedimento vem a ser este, né? No caso específico dos verbos, eles não se alternam, né? Não tem mudança, exceto na terceira pessoa do singular. Eu acrescento um S. Cuidado para não confundir, esse S não tem nada a ver com forma plural, tá? A pessoa não é a terceira pessoa do plural, é do singular. Alguns verbos já terminam na letra S, ou tem uma terminação que nós chamamos na gramática de sibilante. Fazem um chiado, né? São eles. As terminações são as seguintes: SH, CH, X, Z, e acrescenta-se nesse grupo aí a letra O. Essas 6 terminações, ó, a própria letra S, os encontros consonantais SH e CH, as letras X, Z e O, quando elas terminam, um verbo termina em uma dessas formas, ao invés de simplesmente acrescentarmos a letra S, acrescentamos um ES. Até porque, imaginem, uma palavra que termina em X, por exemplo, né? Existe um verbo que é o verbo consertar, que é o verbo to fix. F-I-X. F-I-X, né? F-I-X. Imaginem se vocês tivessem que colocar um S. Como é que ia pronunciar? Fix, não teria jeito, né? Então, esse ES serve como um apoio para a alteração que ocorre somente nas terceiras pessoas do singular, ok? Então é assim que ocorre. E existe um jabuti aqui, né? Uma única outra observação que diz respeito aos verbos terminados em Y. Se o Y final, né, a letra final for um Y, e antes dele vier uma vogal, aí entra na primeira regra. Nós só acrescentamos um S sem problemas. Contudo, se o Y final, se a última letra do verbo for um Y, e antes desse Y final vier uma consoante, aí nós devemos trocar esse Y por IES. Já já vão surgir exemplos, né? E vocês vão ver que esse é o procedimento.
Isto é tudo. Essas são todas as regras que nós temos que observar quando nós vamos trabalhar um verbo no presente na forma afirmativa. O livro, voltando para o livro aqui, ó, ele apresenta dois textos, duas pequenas biografias, two short biographies. One is of James Stewart. James Stewart is a fireman. Fireman. Fireman é um bombeiro. Aliás, também já postei para vocês aqui no grupo, né, o vocabulário das 4 primeiras unidades. Todas as palavras que eu passo aqui estão lá no vocabulário. É só dar uma conferida, né? E o segundo, the second one is Maggie Howell. Maggie Howell is a zoologist. Zoologist é uma zoóloga, né? Alguém que se dedica ao estudo da vida animal. Ela especificamente estuda os lobos, né? Lá em Nova York, em uma instituição chamada Wolf Conservation Center. Wolf, W-O-L-F. Wolf é a palavra lobo em inglês. Diante desses dois textos, dessas duas biografias, nós encontramos verbos em terceira pessoa. E aí, ao narrar, forma afirmativa, verbo em terceira pessoa, obedecemos essas regras que foram dadas aqui em nossas anotações, né? Vejam, por exemplo, no primeiro caso, sobre James Stewart. Ó, James is a fireman. He comes from Scotland. Logo no comecinho aqui, ó. As primeiras linhas. James, 26, é a idade dele, né? 26 anos. Is a fireman. É um bombeiro. Fireman. O verbo to be é um verbo irregular, não se adequa a essas regras. Mas a partir daí, a gente começa a observar. Ó. He comes from Scotland. Ele vem da Escócia. O verbo to come é o verbo vir. Mas por que aí tem uma letra S? Está até sublinhado, né? Está underlined. Por quê? Porque se trata de uma palavra em terceira pessoa do singular. E essa terceira pessoa do singular está afirmando, né? Ele vem da Escócia. Ao fazer essa afirmação, aí colocamos um S. E se nós seguirmos a leitura, vamos encontrar outros exemplos, ó. But now he lives in Sussex, England. Mas agora ele vive, ele mora. Olha o verbo to live na segunda linha. Lives. Por que colocou só um S? Porque não se trata de nenhuma daquelas exceções, né? O verbo to live, a exemplo do verbo to come, não terminam em S, SH, CH, X, D ou na letra O. Então não preciso colocar um S. Não é um verbo terminado em Y. Mais uma vez, não preciso colocar nada além da simples letra S. Então aqui eu tenho um exemplo que é um exemplo, digamos assim, elementar, né? Da língua inglesa, dando conta de frases, né, usadas no presente, afirmativas, que contemplam os verbos em terceira pessoa, né? O mesmo ocorre na biografia abaixo, a da Maggie Howell. She's a zoologist. Né? Here you are, several examples. Na biografia da Maggie, na primeira linha, nós temos o verbo estudar, o verbo to study, que termina em Y. O que diz a primeira linha? Ó? Maggie, 45, is a zoologist. She studies. O verbo to study, né? Ó, ele poderia até ilustrar aqui essa ordem, ó. Study é um verbo que termina em Y. Estão vendo aqui, ó? Essa é a última letra, a letra Y. Antes do Y final, nós temos uma consoante. Bem, D, a letra D, né? O que acontece, ó? Quando o Y final for antecedido de uma consoante, trocamos esse Y por IES.
Então, a gente pode observar aqui, ó, she studies com I, E, S, né? Quando fala não dá para perceber, né? Isso é mais perceptível, mais sensível quando nós temos a escrita, ok? E aí toda a biografia se desenvolve nesse sentido aqui, nessa estrutura, né? Outro ponto importante dessa unidade, na verdade é o mesmo assunto, mas faz uma migração importante, e nós anotamos aqui, ó. Aqui nós trazemos todas as respostas dos exercícios que você pode fazer ou refazer, né? Mas tem as respostas aqui. Bom, outro dado importante é a formulação de perguntas e de frases negativas no chamado Simple Present. Que o que nós vimos na revisão anterior dizia respeito ao verbo to be. O verbo to be, para fazer pergunta, ele vai para o começo da frase. Para negar, basta acrescentar um not, né, ao verbo. Mas os demais não funcionam assim. Eles usam uma estrutura chamada verbo auxiliar. Então, isso está apresentado no nosso livro a partir da página 21. Né? Mas vejam aqui esse resuminho, ó, no questions. Ó. Primeiro, em relação a questions, a perguntas. Para fazer uma pergunta no presente na língua inglesa, devemos, além de colocar o ponto de interrogação no final da frase, ponto de interrogação em inglês é chamado de question mark. Então, além disso, nós precisamos também usar um recurso chamado de verbo auxiliar, do ou does, antes do sujeito da frase, antes da palavra que indica quem pratica a ação da frase. Isso que é o sujeito, né? Então, ó, assim, quando quisermos fazer uma pergunta e esta pergunta estiver no presente, devemos começar a pergunta pela palavra do ou does. Eu coloquei entre barras o jeito de falar, né? Does. Em esse segundo caso, do does, quando envolve he, she or it. Então aqui seguem alguns exemplos, ó, devidamente traduzidos. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Na língua portuguesa a gente começa direto pelo sujeito, você, né? No inglês eu preciso fazer uso de um verbo auxiliar, do do. Olha a pessoa seguinte, ó, o exemplo seguinte, é a mesma estrutura linguística, né, o mesmo vocabulário, mas só para mudar a pessoa, mudando o verbo auxiliar. Does she like chocolate? Does é o que abre essa pergunta, antes do sujeito que é she. Então, continuamos aqui, ó. A função do verbo auxiliar, do, na forma do ou na forma does, né, é a de informar que se trata de uma pergunta e que ela está no presente. Isso só não se aplica com o verbo to be. Por isso que o verbo to be é estudado sempre em primeiro lugar nos cursos de inglês, né? Porque tem regras próprias. Então, esse verbo to be não usa auxiliar, isto é, ele mesmo faz a pergunta, mudando de posição em relação ao sujeito. Aí nós trouxemos um exemplo de uma frase usando o verbo to be para mostrar que no caso do verbo to be, ser ou estar, não se utiliza o verbo auxiliar. Is she a teacher? Yes, she is a teacher. Se eu fosse qualquer outro verbo, does she work, por exemplo, né? Ela trabalha. Does she live? Ela mora. Does she go? Ela vai. Eu usaria o does. Mas no caso pontual do verbo to be, isso não acontece. Por quê? Porque ele é autossuficiente, né? Ele não precisa de outra palavra para poder se estruturar na sentença. E aí, depois de vermos isto, ó, isso está na página 21, né? Aparecem também as frases negativas, ok? Ó, negative sentence, fechando o pacote do simple present, né?
Aí nós também trouxemos um resuminho em português. Sempre é bom resumir a gramática em português para a gente entender direitinho, né? E depois partimos para os exemplos em inglês. Ó, para construir uma frase negativa em inglês, devemos usar a palavra don't ou doesn't. Mais uma vez, entre barras, é o jeito de falar, né? Doesn't. Que deve ser traduzida simplesmente por não. O que é don't? O que é doesn't? A tradução é o advérbio de negação não. Olá. Don't, que é a abreviação de do not, né? E doesn't, que é a contração de does not, aparecem antes do verbo, aqui entre parênteses, ó, da mesma forma que usamos o advérbio de negação não em português, e quando usamos o doesn't para as terceiras pessoas, o verbo da frase volta à sua forma original. Ou seja, lembram aquele est, est ou iest que acrescentávamos ao verbo nas terceiras pessoas, he, she ou it? Aquilo só vale para afirmar, porque para negar ou para perguntar, quando você usa does na pergunta, quando você usa doesn't na resposta, o verbo volta à forma do infinitivo, isto é, perde o S. E aí todas as pessoas passam a ser iguais. Veja um exemplo ilustrativo disso, com a mesma frase transformada a partir da afirmação, transformada em uma pergunta e em uma frase negativa. She likes chocolate. Observem aqui, ó, a primeira frase. She likes. Estou acentuando bem a pronúncia do S, né? Que é para dar esse destaque. She likes chocolate. Beleza. Aí eu vou fazer disso uma pergunta, ó. Does she like chocolate? Quando eu usei o does, que nós já vimos, é o verbo auxiliar necessário para fazer perguntas em terceira pessoa do singular, né? Ela gosta, olha a observação da tradução lá, né? O verbo deixou de ser likes, voltou à sua forma original, né? Does she like? E se eu fosse negar, construir uma frase negativa? Ela não gosta. Aí passaria a ser she doesn't like chocolate. She doesn't like chocolate. Mais uma vez o like perde o S, volta para a forma original. Ok? Há exemplos ilustrativos disso no livro, aqui, ó. Nessa seção aqui, ó. Grammar and Pronunciation, mesma frase, né? Só que com o verbo live, está colocada na forma afirmativa, que eles chamam de positive, na forma negative e transformada em pergunta, em questions. Na positive é he lives in England. He lives. Negative, he doesn't live in Scotland. Doesn't live. Por eu utilizar o doesn't, aí o verbo perdeu aquela letra S característica da afirmação. E na pergunta, where does he live? Também usei o does para perguntar onde ele mora, né? O does sempre antecedendo o sujeito, né? O verbo perdeu o S. E aí seguem-se exercícios tirados aqui do livro, ó, todos gravados no áudio, né? A exemplo do que eu fiz a semana passada, vou mandar hoje para vocês todos os áudios da segunda unidade. Semana passada, nós mandamos a primeira, né? Hoje eu vou mandar todos da segunda unidade. E aí segue o livro com exercícios. Em todas as unidades, nós temos um texto, né? Ou mais de um texto para treinar aquilo que está sendo explicado. Antes do texto da unidade 2, tem um exercício muito interessante, onde nos são apresentados dois perfis, two profiles. One is Natalie Portman, and the other is
Gareth Bale. Né? E aqui há informações sobre a Natalie Portman, há informações sobre o Gareth Bale, né? Que nós fomos preenchendo aqui, ó, um a um, né? E depois formulando perguntas. As perguntas estavam mais ou menos estruturadas aqui, ó, e foram feitas perguntas a partir das informações dadas nos perfis. Essas perguntas, se vocês observarem, ó, todas elas dizem respeito ao simple present, né? Ó. What does Natalie do? O que que a Natalie faz? Ah, aliás, do, does, don't e doesn't nos ajudam a perceber que o verbo está no presente, porque são os verbos auxiliares do presente. Por isso que eu fiz questão de trazer também as traduções aqui, ó. Does she speak French? Ó, does she speak? Na hora de responder, eu não preciso responder repetindo o verbo, né? Eu posso usar o verbo auxiliar, ó. Yes, she does. Se eu fosse usar o verbo falar, né? Eu diria yes, she speaks. Mas não é necessário. Eu posso simplesmente usar o verbo auxiliar. E assim sucessivamente, ó. Outras perguntas a respeito dela, perguntas a respeito obedeciam o mesmo critério, né? A mesma disposição. O Gareth Bale, né? E frases afirmativas, ó, corrigidas, porque aqui tem um exercício, que é o exercício 4 e 5, né? Dois deles, Stress and Intonation, onde nós ouvíamos frases sobre aqueles dois personagens e tínhamos que corrigi-las, porque as frases estavam corretas sob o ponto de vista da gramática, do vocabulário e tal, não tinha problema nenhum. Só que as informações não estavam certas. Então, sei lá, a primeira delas dizia, quer ver? Ó, dizia assim, Natalie lives in England. No, she doesn't. She lives in the USA. Como é que eu sei, né? Porque tá aqui, ó, né, no perfil que nós preenchemos anteriormente. Então, era uma forma de treinar. Aí eu recomendo que vocês ouçam de novo essas faixas aqui, ó, 2.7, 2.8, que eu vou colocar no grupo e mandar para vocês irem, né, recobrando e reconhecendo esses sons, essas afirmações. A página seguinte, ó, page 23, there are several exercises involving simple present. Tudo aqui envolve o presente simples, né? São frases, estruturas gramaticais para você fazer ou conferir apenas aqui, ó. Aqui estão as respostas, os verbos escritos já em terceira pessoa, com acréscimo do S, né? Para finalmente, na página 24 e 25, on pages 24 and 25, chegarmos na seção Reading and Speaking, que diz respeito ao texto que eu falei para vocês, né? Em toda a unidade, nós temos um texto para ler, para trabalhar, para reconhecer. E esse texto é um texto bastante atual, ó, de Yanomami and the Amish. O texto nos apresenta duas etnias, de Yanomami, os índios Yanomami, né? E aquela população meio reclusa que vive no interior dos Estados Unidos, conhecida pelo nome de Amish, né? Os Amish. Só a introduçãozinha aqui, ó. The Yanomami are Amazonian Indians, and they live in the Brazilian rainforest. A Yanomami family often has 6 or 7 children, and families live all together in one big hut. Né? É possível traduzir o texto pelo nosso vocabulário, mas rapidamente aqui, ó. Os Yanomamis são índios amazônicos e eles moram na floresta tropical brasileira. Rainforest, como pode ser conferido lá
no nosso vocabulário é floresta tropical. Rain em inglês é chuva. E forest é floresta, né? Então a floresta da chuva. Uma família Yanomami frequentemente tem 6 ou 7 filhos. 6 ou 7 crianças. O tamanho médio, né? The structure. And families live all together. E as famílias vivem todas juntas em uma grande tenda ou oca. A palavra hut, H-U-T, H-U-T, pode ser bem traduzida como tenda ou oca, no caso dos índios, né? Tem até um desenhozinho de uma hut aqui nessa picture letter A, nessa figura da letra A, né? E o texto, o parágrafo introdutório aos The Amish, diz assim, ó: The Amish live on farms in the USA. They have big families. They don't have cars. They use horses. And they don't use electricity or phones. They wear old-fashioned clothes. Então, os Amish, os chamados Amish, moram ou vivem em fazendas, farms, nos Estados Unidos. They have big families. Eles têm grandes famílias, famílias grandes, né? Eles não têm carros, eles usam cavalos, como se pode ver aí na ilustração, né? They don't use electricity. Electricity. Eles não usam eletricidade ou telefones. Eles têm um modo de vida bastante rudimentar em usos e costumes, né? They wear, aí nós vamos verificar que wear é usar, vestir, calçar, tudo aquilo que você põe no corpo é uniformizado em um único verbo em inglês, que é o verbo to wear. Então eles vestem, eles usam, né? Roupas, clothes, old-fashioned. A palavra old-fashioned significa fora de moda, antiquado, antigo. Então a maneira deles se vestirem é uma maneira antiquada, ok? Então os textos que seguem, ó, na página seguinte apresentam elementos de Yanomami and Amish, ok? Using verbs in third person, he, she, it, several vocabulary. E aí o texto não está gravado, né? Porque a atividade é de reading, é de leitura. Mas há uma série de exercícios aqui também sugerindo serem feitos, ok? De igual modo, ó, nós temos o mesmo esquema, os exercícios reproduzidos aqui, né? Feitos aqui. E aí, na parte quase que final dessa unidade, né? Partindo para o vocabulário, vocabulary. Toda unidade tem um vocabulário, uma página dedicada ao vocabulário. E o tema de vocabulário desta unidade 2 eram os empregos, jobs, né? Então aqui seguiam-se uma série de fotos, trazendo figuras, né, de profissionais e os seus correspondentes em inglês. Lawyer, nurse, architect, taxi driver, journalist e assim por diante, ok? Até as suas definições. Quando você ouve aqui, ó, na faixa 2.12, 2.12, você tem as definições. Então, o que é aqui a letra A, por exemplo, né? É uma hairdresser, cabeleireira, equivaleria à foto letter F. Mas nós só para, ó, aqui, ó. She's a hairdresser. She cuts hair. Ela corta cabelos. E aí, também nas respostas, eu aproveitei para destacar a estrutura do verbo em terceira pessoa, que é o tema dessa unidade, né? Então vejam que, ó, cuts, acrescentamos um S. No caso específico do verbo fly, que é voar, quando fala sobre um pilot, olha lá, he's a pilot, he flies from Heathrow.
Heathrow é o nome do aeroporto, de um dos aeroportos de Londres, né? Flies, ó. Fly é o verbo terminado em Y. E esse Y final teve antes dele uma consoante, por isso que ele se transformou em IES, ok? E assim vai, ó, havia outros exercícios, né? Para finalizar a unidade com o Everyday English relativo ao tempo. What time is it? Como fazemos para falar as horas em inglês, né? E aí, né? Vimos que há diferentes formas, né, diferentes modos, um dos quais é referir-se primeiro aos minutos, né? Que passaram daquela hora ou que faltam para a hora seguinte. Então, nós construímos aqui também uma pequena explicação, ó. Em inglês, geralmente usamos os números de 1 a 12 para nos referir às horas. Portanto, não é comum você ouvir 13 horas, 14 horas, 15 horas, como acontece na nossa cultura. Então, o mais geral são os números de 1 a 12. Outra informação importante, olha lá. Dividimos o período da madrugada manhã e da tarde noite usando as siglas AM, PM. Em português eu não preciso fazer essa divisão, porque se eu falo, por exemplo, 15 horas, 20 horas, você evidentemente entende que são 3 horas da tarde ou 20 horas, 8 da noite. Mas como eu não uso números superiores a 12 em inglês para poder expressar as horas, eu preciso de um recurso, né? Para dizer, ó, é da manhã ou é da tarde e noite. O recurso é AM, PM. E tem até uma dica cultural aqui, ó. A sigla AM, Anti-Meridian, identifica o horário que vai da meia-noite, o dia começa à meia-noite, não é? Até um minuto antes do meio-dia. Então, tudo isso é AM. Por consequência, a sigla PM, Post-Meridian, são expressões latinas, né? Identifica os horários do meio-dia, 12 p.m., até um minuto antes da meia-noite, que seria os nossos 23h59, né? Outro dado interessante, ó. Identificamos os minutos passados, past, da hora da seguinte forma. Se eu quiser falar 8h20, né? Eu falo it's 20, primeiro 20, 20 past 8. 8h11, 11 past 8. 10h10, 10 past 10. E 9h30, 9h30 ou qualquer outra hora com 30, né? 30 past 9. Importante, até a primeira metade da hora, ou seja, até os 30 primeiros minutos, usamos past. E aí, na hora, metade final, né? Identificamos os minutos que faltam para a hora seguinte, to, né? Ó, 25 para as 11, 25 to 11. 20h43 é o mesmo que dizer que faltam 17 para as 9. 17 to 9. Mais uma vez, como eu não posso usar 20, né? Não posso usar 21, coisas assim. Aí eu identifico com PM. Né? E aí seguiram-se exercícios, né? Algumas outras dicas, né? Ó. Golden Rules, regras de ouro. Use sempre números de 1 a 12 para se referir às horas. Nunca use as palavras hour or minute para dizer um horário. A gente não usa essas palavras, né? Só fala os números. E há recursos para 15 e 30, né? Ó. Quarter or quarter, podem pronunciar dessa forma, né? Pode substituir 15 minutos para não ter que falar a palavra 15. 7h15, por exemplo. Ou eu falo, it's quarter past 7 or it's 15 past 7, uma coisa ou outra. Então, quarter ou quarter é a pronúncia americana, substitui o 15. E a palavra half, olha entre barras escrito também a forma de falar, né? Half quer dizer metade, meio. Por isso ela pode substituir 30 minutos só. It's 7:30.
ou it's 30 past 7. É a mesma coisa. E a expressão o'clock, né? Você certamente já pode ter ouvido falar. O'clock só é usada quando nós nos referimos à hora cheia, sem nenhum minuto, né? Então, 1 o'clock, 2 o'clock, 10 o'clock, nunca com minutos. E aí é uma série de exercícios aqui, ó. Alguns deles gravados em áudio, que nós usamos para completar, ok? Essa parte do writing nós não costumamos não trabalhar em aula para depois fazer, né? E essa é então uma revisão da unidade 2, ok? Tudo bem, então esse é o projeto, né, da nossa segunda aula de inglês. Eu vou postar no grupo também um link com as aulas, como eu falei para vocês, que foram dadas em semestres anteriores, dessas duas unidades. Se alguém tiver paciência, quiser assistir, ali a explicação é ponto a ponto, né? São, sei lá, 15 aulas, se eu não me engano, né? Vão dar uma média aí de umas 30 horas. Mas vão tão divididinhas, lá você pode, se quiser, pode assistir novamente. Como é um arquivo pesado para postar, eu vou mandar um link do OneDrive. Você clica no link e você pode baixar os arquivos. Qualquer dificuldade com isso, me escreva que eu tento resolver. Tá bem? Então, essa foi a nossa segunda aula. Thank you very much. Muito obrigado. E até a próxima semana, quando o alvo será revisar a terceira unidade do livro. Ok? Thank you. Good carnival. Bom carnaval for you all. See you. Bye bye. Thank you.